A derrota de Lula, caso ele dispute as eleições, coisa que eu não acredito, em 2026 já é certa. Nos últimos dias, uma nova pesquisa sobre a rejeição do presidente Lula veio à tona. E os números não são nada animadores para o governo. A rejeição do Lula ultrapassou 50% em algumas regiões do país e cresce, inclusive, entre os eleitores que votaram nele em 2022. Mas o que explica essa queda acentuada na popularidade? O que isso significa para 2026? E mais, será que estamos testemunhando o início do fim da esquerda no Brasil? Vamos analisar os dados, as falas polêmicas do presidente, os erros do governo e o que isso tudo pode significar para o futuro do PT. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Instituto Poder Data, a rejeição ao presidente Lula chegou a 56%, o maior índice desde o início do seu terceiro mandato. A reprovação é especialmente forte entre jovens moradores do Sudeste e entre os chamados arrependidos de 2022, ou seja, os eleitores que votaram contra Bolsonaro, mas hoje não aprovam os rumos do governo. Essa rejeição tem crescido principalmente por três fatores: a economia fraca, a percepção de corrupção no governo e as falas desconectadas de Lula sobre os temas sensíveis. Nos últimos meses, Lula protagonizou declarações que repercutiram mal até mesmo entre seus aliados, entre elas, quando comparou a operação contra o Hamas ao Holocausto em um momento em que o Brasil buscava protagonismo diplomático. A frase de que pobre não precisa estudar em faculdade, em uma fala sobre ensino técnico, soou elitista e contraditória para um líder da esquerda. E mais, recentemente a crítica a pautas ambientais e climáticas, em tom jocoso, dizendo que as pessoas só falam de aquecimento global, mas ninguém passa calor em Brasília. Essas falas, aliadas à dificuldade de articulação política e à volta de figuras criticadas no governo, como ministros como processos, criam um cenário de desgaste acelerado. A rejeição de Lula é parte de um fenômeno mais amplo, a queda da esquerda brasileira como força dominante em várias frentes da política. O número de prefeitos e vereadores do PT vem caindo desde 2012. No Congresso, a esquerda é cada vez mais minoria, com dificuldade de aprovar pautas progressistas. O movimento estudantil, historicamente dominante pela UNE, perdeu a força e protagonismo. E nas redes sociais, as figuras de direita têm muito mais engajamento e influência do que os principais líderes da esquerda. Nunca houve, na história desse país, um presidente da república com, mais de um ano para as eleições acontecerem e já está num nível de rejeição tão grotesco quanto o Lula. Aliás, a única pessoa que teve essa façanha foi Dilma e ela sofreu impeachment. Infelizmente, como o impeachment demora 1 ano e meio, até a gente terminar, as eleições do ano que vem já teriam passado. Mas a boa notícia, e é uma coisa que eu sempre digo para vocês, que a gente não pode se desesperar com derrotas em uma eleição, em 2 eleições, em 3 eleições, porque a política é uma coisa construída a longo prazo. Um país é construído por gerações. E outro ponto, o país não fecha. O país pode piorar muito, o país pode se afundar muito, mas ainda assim ele continua existindo. E as pessoas continuam vivendo nele. E sempre é possível virar o jogo e avançar. E agora essa pesquisa destruidora do Poder Data, vinculado ao Poder 360, mostra que a derrota da esquerda em 2026 é praticamente certa. Para além disso, notícia boa, MST vaiando o ministro petista Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, dizendo que ele não tem apoiado aí as invasões o suficiente, né? Então o MST fez o L e está desapontado com a falta de apoio do ministro em relação a invasões do MST. Inclusive deram um apelidinho para o ministro, que você vai descobrir qual é esse apelido. Vamos lá? A aprovação do governo Lula, 79 anos, continua em queda. A desaprovação em alta. Tudo piorou um pouco para o petista de março para junho, embora as oscilações tenham ficado dentro da margem de erro. Só que as curvas mostram uma degradação contínua em 2025. O levantamento foi feito de 31 de maio a 2 de junho, já foi, portanto, capaz de captar o impacto da fraude do INSS. O resultado mostra o seguinte: 56% da população rejeita o presidente Lula, desaprova o governo de Lula, e
39%, eu gostaria de falar apenas 39%, né? Mas 39% é muita gente, são dezenas de milhões de brasileiros que ainda acreditam no Lula. Felizmente é um retrato do nosso país, né? Mas uma diferença muito grande. Vamos lembrar, nessas eleições, Lula levou pelo quê? 1%, menos de 1%. Agora nós temos uma diferença de 17%. De 17% nós temos, né, uma diferença muito grande para um presidente da República que nem tá no ano eleitoral, né? Gente, quem tá no poder, quem tá no cargo, primeiro que em pesquisas tão cedo assim, eles já têm um nome, né, mais forte do que qualquer outro candidato, porque as pessoas conhecem ele, né? Um ano e meio antes da eleição, a maioria esmagadora da população não responde de fato em quem vai votar, responde no nome que eles conhecem na pesquisa. Por isso que muita gente famosa, né, ou gente que tá no cargo, em prefeitura, governo do estado, sempre começa muito bem e vai derretendo ao longo do tempo, em regra. Claro que tem as exceções. Só para pegar o exemplo aqui da prefeitura de São Paulo, quem não lembra que toda eleição o Russomano começava na frente? E era porque as pessoas de fato tinham grande convicção de votar no Russomano? Não, mas é porque colocavam outros candidatos na pesquisa e não tinham a projeção do Russomano, que só se tornariam conhecidos uma vez começados os debates, o tempo de TV, e aí o Russomano começava na frente e ia derretendo. Mesma coisa da Atena. Da Atena sempre apareceu em primeiro, porque as pessoas conhecem o nome dele, mas na hora do vamos ver, espreme, vê que não tem nada no debate, na eleição, no tempo de TV, e ele acaba derretendo. Mas fato é, por que eu tô dizendo isso? Porque era pro Lula tá muito forte agora. Era pro Lula tá muito forte. E veja, com várias medidas que ele toma na tentativa de retomar, né, o eleitorado, né? Então ele propõe a isenção do imposto de renda até 5 mil, e ele não corrige toda a tabela do imposto de renda, né? Dá isenção para quem recebe até 5 mil, mas todas as outras faixas que há décadas estão defasadas, ele não concede. Faz uma medida provisória do setor elétrico que destrói o setor elétrico no médio e longo prazo para conceder descontos a 60, 70 milhões de brasileiros. Então, assim, são várias medidas, vários pacotes na tentativa desesperada de retomar popularidade, e nada funciona. E não é nem que se mantém no mesmo patamar, não, ele piora. E vamos lembrar, né? Lula tinha prometido que 2025 seria o ano da colheita, que ele teria feito os ajustes ali, né? Cortado gasto, aumentado receita, e agora ele teria grana para investir, que é geralmente o que os governantes fazem, né? Promovem o ajuste no começo para depois ter capacidade de investimento e de entrega. Mas o problema é que o Lula não fez ajuste nenhum. Ele tá acreditando que o Haddad fez acertos para sobrar caixa, mas não tá sobrando nenhum caixa. Pelo contrário, o desenho do arcabouço do Haddad, eu já disse isso infinitas vezes, aumenta obrigatoriamente os gastos, e é um grande desastre. Então, assim, repetindo para que depois ninguém tire o meu mérito, porque eu tô falando isso há mais de ano, Lula não será candidato. E Lula não será candidato por duas razões. Primeiro, ele sabe que perde, não quer fechar sua biografia com uma derrota. Segundo, seu estado de saúde não é bom o suficiente para ele disputar uma eleição, fazer uma campanha. Fazer campanha não é fácil, fazer campanha é desgastante, fazer campanha é uma das coisas mais exaustivas que existem, tá? Acreditem em mim. E isso porque eu tô falando só de alguém que fez campanha de deputado, presidente da república, prefeito, governador, tem campanhas mais pesadas ainda. Então Lula não tá em condição de saúde de fazer isso. E a nossa notícia para finalizar, sorrindo com alegria, MST chama Paulo Teixeira de ministro promessinha em evento em São Paulo. Integrantes do MST e da Comissão Pastoral da Terra ironizaram o ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, durante a audiência na Câmara Municipal de Votuporanga, no interior paulista. Em coro, membros de acampamentos e assentamentos da região gritaram ministro promessinha no plenário da Câmara durante evento que reuniu representantes do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que é vinculado ao Ministério. Então, rapaziada, MST, só tenho uma coisa a dizer para vocês: façam o L. Entre as principais críticas ao governo Lula em seu terceiro mandato estão a tentativa de recriar uma nova era petista sem se adaptar ao novo cenário político, o inchaço da máquina pública com ministérios e cargos de indicação, a conclusão da economia, que não gerou crescimento nem controle de inflação até aqui, e uma política externa que prioriza alinhamentos ideológicos, muitas vezes em detrimento de acordos comerciais pragmáticos. Além disso, há uma percepção de que o governo revive pautas do passado, sem apresentar uma agenda moderna e conectada com os problemas reais da nossa geração. Com a rejeição crescente e a perda de influência institucional, surge a pergunta: estamos vendo o fim da esquerda no Brasil? Claro,
política é cíclica e a esquerda pode se reinventar, mas até agora o PT parece preso em um modelo que funcionou em 2002, mas que não conversa mais com o eleitorado de 2025. Se o cenário continuar como está, 2026 pode marcar o fim da era petista, como a conhecemos. A direita já se organiza com nomes como Tarcísio, Zema e até a volta de Bolsonaro, caso esteja elegível. O grande desafio da esquerda será se renovar, ou assistir à sua própria decadência. E você, o que acha de tudo isso? A rejeição de Lula é um reflexo apenas do momento econômico? Ou é algo mais profundo? A esquerda ainda tem força no Brasil? Ou estamos caminhando para uma nova hegemonia conservadora? Comenta aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Afinal, tudo é política.